Na sexta-feira passada, faz 2 dias, tivemos a primeira formatura na faculdade. É, Enquanto estava dirigindo no carro com minha esposa, não sei o que levou a essa conversa, mas os dois começamos a falar sobre isso. Dissemos: "Você gostaria de um spa?" E ela me disse: "Não, na verdade que não. É muito chato." E eu lhe disse: "Eu tampouco. O que alguém pode fazer no spa? É um lugar onde tem uma piscina muito bonita e uma sauna muito gigante. E é muito chato para mim. O que eu vou fazer aí?" Então eu lhe falei: "A única razão pela qual eu iria a um spa é se fazem massagem. Porque uma vez fomos ao lugar onde nos fizeram massagens, ela não queria fazer massagem e me deixou fazer. Então eu fui com muita vergonha. Foi horrível a primeira vez. Você lembra da primeira vez que foram lá? Você vai com medo, será um homem, será uma mulher, você tem que estar com as costas descobertas, é horrível, não é? Bem, dessa vez era um homem, não era tão confortável, mas bem, me deitei lá, com a música tranquila e começou. Uau, que prazer, é fabuloso, é incrível. Então eu disse: "Se tem massagem, sim eu quero. Se não tem massagem, então eu vou me aborrecer ali." Bem, a questão é que faz 2 dias nós tivemos na formatura. Imediatamente nos deram uma estadia em um spa. Sim, bem, recebemos na sexta-feira e eu ri muito com ela. Nós nos olhamos porque justo estávamos falando sobre isso. E quando voltamos no carro, quando voltávamos, eu disse para ela: "Olha aí se tem massagem, veja aí se tem massagem, porque isso vai determinar se vai ser bom ou não." Então, percebemos que não incluía massagens. Então chegamos a casa e jogamos isso ali no canto da casa. E fomos dormir. Mas, na minha ignorância, por não ter ido muito a um spa, eu estava convencido que o que me tinham dado era apenas o dia. Que ia passar o dia naquele lugar. Eu não tinha entendido que esse presente incluía a noite em um hotel 5 estrelas, incluía o jantar nesse hotel e o café da manhã. Então eu acordei de manhã e comecei a me sentir um pouquinho melhor e de repente, que bem! Posso escolher qualquer hotel na Espanha e posso escolher um monte de hotéis 5 estrelas na Espanha. E eles vão me tratar como um rei, vou comer sozinho com a minha esposa e alguém vai cuidar dos meus filhos. Eu digo: isso é fabuloso, isso é a glória absoluta, é fascinante, o melhor presente que já recebi na minha vida. Claro, acordei no sábado tranquilo, olhando e busquei na internet e comecei a ver todos os lugares onde eu poderia ir. Isso é incrível. Eu guardei, coloquei em um lugar especial, antes estava jogado por aí, mas agora eu guardei em um lugar onde que as crianças nem sequer poderiam tocar. Vamos falar sobre a glória de Deus. O que é glorificar algo? Glorificar algo justo tem a ver com o que eu experimentei na sexta-feira pela noite. Glorificar algo tem a ver com ser capaz de apreciar as qualidades de um objeto ou pessoa. É quando alguém chega a dizer: "Isso é fabuloso." Glorificar tem a ver com poder ver a beleza de uma pessoa ou de algo. A beleza entre aspas. É quando você descobre algo que antes via e dizia: "Isso não tem muito valor para mim." Mas agora isso parece algo glorioso, algo incrível, é algo fabuloso. E o que estamos fazendo começamos uma série de mensagens que tem a ver com descobrir os atributos de Deus, ver como Ele é. E justo hoje eu gostaria de falar exatamente sobre isso, sobre a glória de Deus. E de certa forma a glória de Deus abrange todos os seus atributos, sim? Eu poderia começar a série dessa forma e terminar também dessa forma. Não tem a ver somente com dizer Deus é bom, Deus é grande. Tem a ver com chegar a descobrir as virtudes, como eu descobri quando me presentearam esse dia no hotel. Me lembro de alguns anos, eu estava com meus 2 filhos varões dentro do carro e eles me perguntaram, porque eles tinham escutado aqui na igreja a falar sobre o que era glorificar a Deus.
e me disseram: falaram da glória de Deus, o que é isso? O que é glorificar a Deus? E eu, conhecendo eles, eu falei com eles no idioma que eles poderiam entender. O que acontece quando uma pessoa vai no estádio de futebol? E Tom me falou: se escuta Messi, Messi. E eu perguntei para ele: por que as pessoas fazem um coro com o nome de Messi? Aí ele falou: porque ele é muito bom, porque ele é o melhor. Então eu falei com ele: exatamente, meu amor, porque Messi pode fazer coisas que as demais pessoas não podem fazer. Ele é único, ele é diferente dos demais. E justamente a glória de Deus, ela tem a ver com apreciar como Deus é diferente, como Deus é distinto aos demais. Como ele é atraente, como ele é precioso, como ele é excelente, como ele é diferente. Como ele é virtuoso, como ele é diferente a todo mundo. Messi é diferente na sua forma de jogar o futebol. É diferente a mim, é diferente a vocês, meus filhos. É diferente às demais pessoas. O que ele faz com que ele esteja por em cima dos demais jogadores. Deus é diferente não porque ele sabe jogar ou não jogar, senão pelo seu caráter, pelos seus atributos, fruto da sua forma de ser. John Piper define a glória de Deus dessa forma. Eu gosto muito da sua definição. Diz: a glória de Deus é a beleza e a excelência de suas múltiplas perfeições. Que lindo como define. A glória de Deus é a beleza e a excelência de suas múltiplas perfeições. Em Deus há uma plenitude infinita e transbordante de tudo o que é bom. A glória de Deus é a harmonia perfeita de todos os seus atributos em um ser infinitamente belo e pessoal. Esta é a razão pela qual nosso objetivo como igreja é desfrutar de Deus. É poder valorar, apreciar, é dizer, a ver, quem é Deus, não é somente crer em Deus. Por isso que nós escolhemos essa palavra desfrutar, que me ajuda a lembrar essa ideia. Tem a ver com ter fé, poder ver o que as demais pessoas não vê. É desfrutar a Deus, é justo isso. Poder ver o que antes eu não via. Antes eu não chegava a ver a beleza do que me haviam presenteado. E agora eu tenho olhos para ver algo que posso desfrutá-lo. Eu posso apreciá-lo, posso glorificá-lo. Posso apreciar suas virtudes, suas excelências. É o que está dizendo John Piper. Tim Chester diz da seguinte forma: a glória de Deus é a soma de toda a sua essência, seu amor, sua bondade, sua beleza, sua pureza, seu juízo, seu esplendor, seu poder, sua sabedoria e sua majestade. É a glória, é a soma de toda a sua essência, de tudo que Deus é. Então, justamente glorificar a Deus é poder apreciar a sua beleza, é estimar, é valorizar e guardar no coração quem Deus é. De certa forma, glorificar é desfrutar algo acima de outras coisas. É dizer, quando eu vejo Messi jogando, eu digo, ele é distinto, eu aprecio e destaco acima de qualquer outro. Tem um jogador do Betis, tem um jogador do que seja, do Atlético ou do outro time, e digo, este se destaca acima de todos e eu aprecio ele acima de qualquer outro. Então, dá glória a algo, qualquer coisa. O que eu falei sobre o futebol, sobre um carro, acontece a mesma coisa com o carro. Quando alguém compra um carro, vai, escolhe e diz: vamos ver, qual de tudo o que está disponível se destaca? E eu digo: este por em cima dos demais. Poderia ir a Ford ou Seat. Justo ontem eu tive falando com o diretor da faculdade e ele falou: eu compro o carro Kia, porque são os melhores. E ficamos falando um tempo das virtudes do carro Kia, e era a primeira vez que eu escutava desse carro. Eu nem sabia que existia.
Ele começou a falar das suas virtudes. O que ele está fazendo? Ele está desfrutando por em cima de outras coisas. Ele está dizendo: este é mais valioso que qualquer outro carro. Então, glorificar algo tem a ver com o fato de que dentro de mim eu digo a outra pessoa, ou outro objeto, ou a outra coisa, ou a Deus: você não é comum, você não é normal, você é diferente. De fato, é o que fazemos todo tempo, todo tempo. Os jogadores de futebol, os pintores, Picasso, Van Gogh, esses são os que destacam, esses são os que não são normais. Agora, é muito importante entender que o que pode ser glorioso para alguém pode não ser para outro. Para mim, ir ao shopping, ir ao centro comercial, não é algo glorioso. Para algum de vocês, sim, eu sei que muitos de vocês vão ao centro comercial e estão na glória. Eu quero sair, quando eu vou, eu quero sair o mais rápido possível. E outros olham a mesma coisa. E como pode ser que você quer ir embora? Olha a roupa, olha como eles colocam as coisas. No centro comercial, o que eles fazem é colocar toda a vitrine de tal maneira que as pessoas olham as prateleiras, eh, eles colocam a melhor roupa. Com que objetivo? Os manequins, tudo isso disposto para atrair a você, para que você não vá embora, para que você compre. Eles tentam vender a sua beleza, as virtudes, a excelência do que estão oferecendo. Comigo, resulta em vão. Zero. E como muito de vocês, não cativa o futebol, e a mim sim. Esse é o ponto. O ponto é que o que pode ser atrativo para você, pode ser que para outro não é. Outra vez, eu odeio usar muitas ilustrações de futebol. Me desculpem, mas outra vez eu vi um vídeo no jornal esportivo e achei muito interessante. Era um treinador daqui de Andaluzia, do Betis, que tinha esse homem como parte dos seus jogadores de futebol. Ele chama Inum. Bem, ele é um jogador japonês e estava fazendo uma entrevista e alguém estava filmando uma conversa que esse homem teve com esse jogador na frente dos seus companheiros. E todo mundo começou a rir quando o treinador disse: eu vou fazer uma pergunta para você. Você, no Japão, você é bonito no Japão? E claro, esse jogador de futebol ficou todo nervoso e não sabia o que dizer. E o treinador dizia: você é bonito no Japão? Então o treinador falou que eu te pergunto porque eu não tenho nenhuma capacidade de ver a beleza japonesa. Para mim são todos iguais. Então eu não posso ver se você é um homem bonito para a mulher japonesa ou não. E ele ria e falava assim: eu sou bonito no Japão. Não pode apreciar, é incapaz. Os seus olhos não são capazes de ver se esse homem ele tem virtudes, é atraente para ele. Isso é o que acontece conosco com Deus. Nossos olhos não conseguem perceber quem Ele é e não conseguimos diferenciar e dizer: como é Deus? Por que não me atrai? Recebi um WhatsApp essa semana de um amigo que me chamou tanto a atenção que gostei do que ele disse. Disse o seguinte: você pode ter toda a teologia correta e ainda não conhecer o Pai. Se você memorizar informações para uma prova de história, pode passar no teste, mas pode fazer tudo isso sem amar os personagens, se alegrar com a história ou ser atraído pela drama. Essa é a diferença entre a mente e o coração. E me escreveu: bom fim de semana. Gostei muito do que ele disse. Eu posso ter um monte de informações sobre Deus, um monte de conceitos, um monte de ideias, mas o ponto é, eu desfruto disso, passo da cabeça ao coração, encontro na história, encontro no que leio, no drama, algo que me atrai, ou é religião?
A primeira pergunta é: o que significa glorificar algo? A segunda pergunta é: o que faz algo glorioso? Eu gostaria de dar duas opções aqui. A primeira opção é esta: as coisas que tornam algo glorioso são a quantidade de pessoas que admiram esse algo. Entender essa diferença entre uma coisa e outra é muito importante. Então preste atenção, porque há duas formas de glorificar algo. Então, essa primeira opção é essa, é normal. O que determina se algo é glorioso, se algo é atraente, se algo tem valor? O que determina se algo tem valor? A quantidade de pessoas que o admiram. Exemplo, olhem isso. Uma árvore tem folhas, tem tronco, tem galhos. Quantas árvores parecidas a essa há no mundo? Milhares. O que a distingue, essa árvore? O que a torna especial? Nada, absolutamente nada. Comum. É uma árvore normal. Existem milhares e milhares e milhares de árvores assim. Exceto que não é uma árvore comum. Essa árvore, ela está em Palestina. Essa árvore é um sicômoro, onde supostamente Zaqueu subiu para ver Cristo quando Cristo passou pela frente da sua cidade. E essa árvore, essa mesma árvore, o tempo todo, com minha esposa, estivemos lá. O tempo todo há pessoas olhando, há pessoas que vão visitar lá, há pessoas que pagam uma quantidade de dinheiro só para ver essa árvore. Só para isso. Quero explicar algo para que chegue a entender o que quero dizer. Essa árvore, obviamente, não é a mesma árvore por onde Zaqueu subiu. A árvore que Zaqueu subiu já deixou de existir faz muito tempo. E também a árvore que subiu Zaqueu, ninguém viveu 2000 anos para acompanhar o crescimento da árvore e dizer: essa é a árvore que subiu Zaqueu. Mas eu quero que vocês entendam algo, porque essa é a chave. Olha, essa árvore não tem nada de especial em si mesma. É igual que qualquer outra árvore. No entanto, nós a fizemos especial. Como há uma quantidade enorme de pessoas, enorme, que ao longo dos últimos 34 séculos disse: esse sim é o sicômoro de Zaqueu, esse é diferente do resto, nós tornamos distinto, especial, mas em si mesma não tem nada de especial. Ok? Entender isso é a chave, é importante. São todas iguais. Ok? Há umas semanas me convenceram de fazer isso. Estou no Facebook, não posso acreditar. Pobre do Davi e Rubem tiveram duas sessões, cada um de várias horas, tentando me ensinar como usar o Facebook. Ainda não sei como usar muito bem. Me abrem janelas, me mandam coisas, eu não sei como responder. É uma confusão para mim. Não entendo nada. É horrível para mim porque eu não entendo de computação nem coisas digitais. E necessitei várias sessões. Mas ainda que eu não sei como funcionam essas coisas, eu entendi algo rapidamente. Olha o que eu entendi. Eu comecei a entender o seguinte: comecei a entender que quanto mais amigos você tem, mais valioso você se sente. Mesmo que não sejam seus amigos, você manda 700 milhões de convites para todo mundo. Mesmo que não sejam seus amigos, porque ter 120, 230, 440, 1000, cheguei a 1000, faz você se sentir valioso e especial. E cada vez que alguém publica alguma foto, eu sei que para vocês isso é história antiga, mas para mim não. Mas cada vez que alguém publica uma foto, o que está buscando é um like. Faça-me sentir que o que eu acabei de fazer tem valor. Glorifica-me. Esse é o ponto. Em outras palavras, o que está acontecendo é que quanto mais admiradores eu tenha, o que começo a sentir inconscientemente é que tenho mais valor. Ou seja,
Escutem bem isso. Aqui está a chave. Eu me sinto mais glorioso, quando alguém confirma minha glória. Se eu coloco algo lá e ninguém diz nada, cara de triste. Se eu coloco algo e as pessoas param, olha, que se interesse que sou, por quem eu sou, olha que importante que eu sou, olha como eles me querem, olha que valioso eu sou, olha as minhas virtudes, olha que diferente eu sou das demais pessoas. O que colocam as pessoas no Facebook? Com certeza as coisas feias, não? Claro que não. As coisas que te destacam, que te faz diferente. Olha aqui um momento. Eu tiro uma foto, olhe onde estou. Atrás das pirâmides. As demais pessoas não estiveram perto das pirâmides. Eu me sinto diferente, eu me destaco. Esse é o ponto do Facebook. É destacar tuas virtudes e que outras pessoas te aplaudam. Esteja com você e diga sim, sim, você é bom. Em outras palavras, confirme o seu valor. Ou seja, o que está passando, o que está acontecendo é que eu me sinto pequeno, mas me sinto melhor comigo mesmo quando você confirma o meu valor. Agora, a pergunta do milhão é: nós lemos no Salmo 8 que Deus está buscando que lhe glorifiquem. Então, entendendo como se produz a glória, entendendo o que faz algo glorioso, naturalmente se faz essa pergunta e diz: um momentinho. Porque se o que está dizendo é verdade, Nico, e Deus, não será que Deus também é assim? Não será que é por isso que Ele nos pede que nós o glorifiquemos? Será que Ele também se sente pouco e precisa que todo mundo o esteja adorando e lhe estejam dizendo o grande que Ele é? Mas como funciona isso? Porque Deus quer que nós lhe demos glória. Será que Ele está tentando reafirmar seu valor? A resposta óbvia é não. Porque há duas formas de glorificar algo. Uma é a opção que lhe acabo de dar antes. Outra é a opção que lhe vou dar agora. O que faz grande algo? A opção número 2 é esta. Algo é glorioso porque tem valor em si mesmo. Não porque alguém se o atribui, sim? É dizer, não depende da quantidade de likes que tenha Deus. Sim, vamos ver. Agora que eu tenho um like mais, eu sou mais valioso. Tenho mais agora. Tenho mais seguidores. Agora, há mais cristãos no mundo, sou mais Deus do que antes. Não, não. Tenho mais glória do que antes. Não, não é que tenho mais glória do que antes. Não é que Deus vai tendo mais glória do que antes. Não, não é que chega a ser mais glorioso. É que alguém chega a apreciar o valioso que Deus sempre foi. Isso é muito diferente. É muito diferente que nós digamos que venha alguém há 700 anos atrás e diga: esse é o sicômoro que Zaqueu subiu. E todos nós digamos: sim, sim, é esse, é esse. E comecemos a dar glória a essa árvore. E de algo que não é, façamos algo valioso. A dizer: não, um momento, isso é valioso em si mesmo. Isso é um hotel de 5 estrelas que eu antes não havia visto seu valor. Agora eu vejo. Não é que agora, porque eu vejo, estou dando glória a isso. Isso já era glorioso no momento que me deram. O que acontece é que eu não pude ver o valor do presente. Essa é a diferença. Alguém, justamente na graduação, não sei quem foi, mas alguém me contou isso, fez um comentário muito bonito sobre a graduação. E ele disse, depois de estar nessa graduação, ele disse: agora eu posso ver todo o esforço que havia atrás do que você estava fazendo no IPSTE. Antes eu não via de forma plena. O fato é que muita gente trabalhou por trás do cenário. Muita gente trabalhando para o evento também que nós tivemos. Horas e horas trabalhando e servindo. Mas eu quero que entenda algo. Essa pessoa chegou a observar que já era uma realidade. Não é que depois que aconteceu, ela pôde ver, então agora isso tem valor. Não, não. Que não é assim.
tem valor intrínseco com o que se havia feito antes. O que essa pessoa pôde é chegar a vê-lo. Agora eu vejo 6 anos que se estava fazendo, e depois de 6 anos, no último momento, agora eu posso ver. Foi um elogio fantástico, mas o elogio em si não fez os 6 anos glorioso. O esforço de 6 anos, a ver se me explico. O esforço de 6 anos sempre esteve. Agora eu vi pela primeira vez. Isso me faz pensar nisso. Isso é como fruta com os meus filhos quando eram pequenos. Se você perguntasse ao meu filho o que você quer comer, ele falaria doces. Mano, o que você quer do café da manhã? Chocolate. Claro que ele quer comer chocolate. Chocolate com quê? Com leite. E o que mais você quer? Chocolate, papai. Vamos ver. O garoto não pode ver o valor, não pode compreender o valor que tem em comer saudável. O valor que tem uma fruta. O valor que tem uma verdura. Quando ele cresce, de repente tem mais informação, entende, e deixa o chocolate e começa a comer saudável. Especialmente os que passamos dos 40, 50, 60. E já precisamos sim ou sim deixar o chocolate e começar a comer saudável. Porque vemos o valor. Mas deixa eu explicar. Não é que a fruta não tinha valor quando eu era pequeno. E agora sim tem valor. Não é que tinha valor energético. Não é que não tinha tudo isso. Agora eu vejo. Antes eu não via assim. Então, a diferença com Deus é que eu busco ser glorificado porque estou vazio. Porque preciso que outros enchem esse estado vazio que eu estou. No entanto, Deus busca ser glorificado porque Ele quer dar-se. Ele quer compartilhar o que Ele é. Ele quer dar-me o que é. Ele é a fruta. Ele é a verdura, que aparentemente não tem valor, mas quando começas a comer, quando começas a dar conta quem Ele é, e de repente começa a ver as suas virtudes, e com o passar do tempo você diz, mas isso é muito melhor do que o chocolate, isso é muito melhor do que os doces, isso realmente enche o coração, enche a alma, isso é 1000 vezes melhor. Esse é o desafio de ver a glória de Deus. Ok, havendo dito tudo isso, que foi muito, eu gostaria de passar o resto do tempo olhando para o Salmo 8. E eu gostaria de passar alguns minutos simplesmente tentando responder essa pergunta. Como é que Deus mostra a sua glória nesse Salmo? E a razão pela qual estou falando sobre isso é porque no outro dia estive lendo o Salmo em meu tempo devocional. Estava lendo isso e disse que fantástico é. Não podia acreditar, nunca tinha visto isso antes dessa forma. E eu falei, eu tenho que compartilhar isso é genial. O Salmo começa dizendo isso. Ó Senhor nosso, quão glorioso é o teu nome em toda a terra, que expôs a tua glória nos céus. E você lê isso e começa a pensar. E você diz, o que faz diferente a Deus? E se somente você ficar no versículo 1, você vai pensar, não, o que faz grande a Deus é olhar o universo, é olhar as estrelas, olhar tudo que Ele criou, olhar o fantástico que é toda a sua criação, seu nome está em toda a terra, Ele expôs tudo isso nos céus. É fabuloso. Se você só ler o versículo 1, você vai ficar com toda essa grandeza do fantástico que é Deus. E sim, há uma medida de verdade nisso. Mas não é isso que Davi quer comunicar nesse salmo. Davi quer comunicar outra coisa. O versículo 2 vai dizer o porquê Deus é glorioso. Porque Ele é diferente, o que é que o faz especial? E vejam o que diz o versículo 2. Da boca das crianças e dos recém-nascidos, estabeleceste uma fortaleza contra os teus adversários, para pôr um fim ao inimigo e ao que busca vingança. Eu sei que é um texto um pouco complicado, mas quando você entende é fantástico. O que ele está dizendo? Então, Davi está dizendo isso. Deus é diferente e a sua glória se expõe em todo o universo, porque ele pega os recém-nascidos. Pense que isso é poesia, ele não está falando de forma literal. Porque ele toma os pequenos desse mundo e os usa para estabelecer seu reino na terra. Os usa para estabelecer sua fortaleza,
para avançar sobre os que não o querem, sobre os que são seus inimigos. O que faz glorioso a Deus, o que surpreende a Davi é isso. O que faz a Deus fantástico é que Deus é humilde. É que a glória de Deus não é gloriosa, entre aspas. Sua glória é uma glória que Deus toma as pessoas, aos que ninguém escolheria, e diz: a esses. Olha a tela. Estava olhando no diário onde os futebolistas foram de férias. Iates, Lamborghini, Malásia, todas as coisas extravagantes. Eu acho que esse homem pagou 200 mil euros por usar o iate uma semana. Você olha a glória que há nos homens e Deus diz: olha, eu sou diferente a isso. Eu sou diferente. Eu não manifesto a minha glória dessa forma, tirando uma foto e publicando no Facebook e colocando e dizendo: olha onde eu estou. Não, eu manifesto a minha glória usando a pessoas pequenas, estabelecendo meus propósitos na terra por meio de pequenos, por meio das pessoas que ninguém escolheria. Não por ricos e famosos, mas por pessoas que a quem absolutamente ninguém escolheria. Eu disse: isso não tem sentido. O Deus glorioso do universo usando alguém assim? É que não encaixa. Tinha que usar os mais importantes, tinha que usar os mais... E ele disse: não, eu sou diferente. Eu escolho as pessoas que ninguém escolheria. Eu gostaria de aclarar algo. O que é que vem à sua mente quando você pensa nisso? Quando você pensa nessa gente pequena? Quando você pensa nos fracos, o que vem à sua mente? Quando pensas nos marginados, quando pensas na gente que ninguém lhe atrairia, que é o oposto das fotos que eu acabei de colocar aqui na tela. O que pensas? Porque é o que o texto está dizendo. De volta, é poesia. Quando diz que usa os filhos recém-nascidos, ele está falando de pessoas que não têm valor diante do resto dos homens. Os humildes, os pequenos. O que vem à tua mente? Eu vou dizer o que vem à minha mente de uma forma normal. O que vem à minha mente é que são os pobres, as pessoas não educadas, as pessoas que não têm recursos econômicos, que não puderam estudar, que não foram à faculdade, que não foram ao colégio, que não terminaram a pré-escola. Isso é o que normalmente vem à minha mente. No entanto, é muito interessante porque não é isso que diz o texto. Muitas vezes é assim, é verdade, as pessoas que têm menos recursos, menos educação, se aproximam a Deus justamente por falta de recurso. Muitas vezes é assim. Não digo que não, mas nesse caso particular é muito interessante. O Salmo não diz isso. Sabe por quê? Porque a pessoa que está falando nesse Salmo, a pessoa que escreve essas palavras, não é alguém sem recursos, não é alguém não educado, não é alguém de pouco caráter que você diz: se Deus vai usar alguém, Deus vai usar a este. Não, a pessoa que escreve esse Salmo é um rei. É Davi. Eu vou descrever o que estava acontecendo. Davi estava fazendo o que eu estava fazendo no domingo de manhã quando li isto. Davi estava tendo um tempo devocional com Deus. Estava passando tempo com Deus. Estava olhando para o céu e dizendo: que fabuloso você é. E de repente se dá conta que Deus está usando ele. Eu não posso acreditar que você está usando a mim, que eu sou o rei agora, para cumprir seus propósitos aqui na terra. Eu não posso acreditar que você está usando uma pessoa como eu para trazer o teu reino aqui na terra. Estamos falando do povo de Israel. Essa era a maneira antiga em que Deus estabelecia o seu reino na terra. Hoje, através da igreja, pessoas como eu e como você. Mas nesse momento era através do povo de Israel. E ele era o rei. Ele está passando tempo com Deus sozinho e está dizendo: um momento, é incrível, você é incrível, Senhor, que me use a mim.
ele está qualificando a ele mesmo como recém-nascido, ele está falando dele mesmo. Ele não pode acreditar nisso, que Deus está utilizando a ele mesmo para estabelecer os seus propósitos na terra. Então, conclusão, a verdadeira humildade, a verdadeira fraqueza, por dizer assim, é uma atitude de coração, não é uma ação externa. Não tem a ver com o meu estado externo. Não tem a ver se eu tenho pouco ou se eu tenho muito, ou se eu sou educado ou não. É que tem a ver com esse encontro que teve Davi com Deus. Ele estava cara a cara, que ele reconheceu quem era Deus, quem era Davi. E essas duas forças se encontraram. Sim? Vejam, vou dizer de outra forma. Ser uma criança, ou ser fraco, ou ser humilde, é um estado de surpresa. É o que está acontecendo nesse salmo. Esse homem está tendo um tempo com o Senhor, está tão surpreso e surpreendido, que não pode deixar de escrever, não pode deixar de adorar, não pode deixar de dizer, é que você é fantástico, Senhor, mas não é fantástico porque você é grande, é que eu não posso acreditar que você me use. Isso é o que Davi está dizendo. O nível de humildade que o Senhor tem para rebaixar-se, Senhor, para me usar, é fantástico. Isaías disse algo parecido, porque assim diz o alto e o excelso. Agora é Deus quem está falando, que habita a eternidade, de quem o nome é santo, diferente. Isso quer dizer ser santo, verdade? É separar, ser diferente. Eu habito aqui, na altura, na santidade. Aqui é onde eu estou. Mas com quem eu estou? Estou com aquele que é contrito e humilde de espírito. E eu posso dizer, tá bom. Mas por quê? E o texto explica por que habita com essa classe de pessoa. Não é para deixar você jogado, não é para judiar de você. Não é para você olhar para você mesmo e dizer que mal que eu sou, que poucos recursos que eu tenho. É para vivificar, é para dar-nos vida nova, é para encher nosso coração, é para levantar. É o que diz o texto. É para dar-te uma vida, para que quando você puder apreciar isto, de novo, eu vou dizer outra vez, isso que está escrito aqui é uma expressão de alegria. De novo, eu quero dizer, é uma emoção. O Salmo é um registro de um estado de ânimo de exultação. Esse homem está dizendo que não posso acreditar que o Deus do universo me use. Vocês podem ver que esse homem não está jogado no chão. Esse homem está feliz, ele está cheio. Ele está tão cheio, como mais adiante eu vou dizer, que deixa registrado. Ele quer que você e eu conheçamos e que o resto da humanidade também saibam. Compreender isso é fantástico. É mais, direi de outra forma. O que é ser humilde verdadeiramente? O que é ser uma criança? O que é ser uma pessoa fraca? Acho que eu não encontro a melhor definição que esta. É uma apreciação cristocêntrica da minha pequenez e da grandeza de Deus. Eu quero que vocês entendam o que eu quero dizer. É que eu olhe a vida e vejo o que é Deus, olho o que eu sou, mas eu vejo filtrado na cruz. É como se eu estiver olhando para a cruz, filtrando na cruz e digo, eu não posso acreditar, Deus me aceita a mim. O resultado de que Cristo morreu, Deus me ama. Eu não tenho que ser boa pessoa, eu tenho que ser fraco para estar diante dele. Isso quebra o meu coração. Entre aspas, justamente tudo o que diz depois. Olhem, versículo 3. Quando vejo teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que o Senhor estabeleceu. Veja como destaca sua grandeza e de repente olha o que faz. Digo, grandeza e pequenez. E diz, quem é o homem para que você se lembre dele? E o filho do homem, quem somos nós? Mas olha que não ficam somente aí. Sem embargo, apesar dessas duas realidades, o que Deus quer fazer é vivificar-te. Diz a passagem. O fez um pouco menor que os anjos, e o coroaste de glória e de majestade, e o fez ensenhorear sobre as obras das tuas mãos. Tudo colocou baixo os seus pés, folhas, céu, terra, tudo. Não posso acreditar. E de novo ele volta a repetir o mesmo. Eu te adoro, eu te glorifico. É dizer, o que faz grande a uma pessoa não é o que a pessoa é, ou o que a pessoa faz. O que faz com que uma pessoa se sinta grande é a sua capacidade de ver, o valor que tem o fato de que Deus
olhou para ele. Isso é o que experimentou Davi. Quando eu vejo que alguém tão virtuoso, tão fabuloso, tão incrível, muito melhor do que um hotel 5 estrelas, muito melhor que um spa, quando eu começo a entender que esse Deus, ele disse, eu quero ter uma relação contigo, eu quero ser teu pai, eu quero cuidar de você, eu quero ser teu conselheiro, eu quero ser quem te cuida, eu quero ser quem está perto de você. E de repente isso começa a te edificar, começa a te encher. E quando essas duas coisas se juntam, o que acontece? Você cai de joelho no chão e não pode acreditar que Deus seja da forma que Ele é. A glória de Deus não é algo somente para ser estudado, mas algo para ser experimentado. É que o que sabemos de Deus chegue ao nosso coração e que possa produzir uma enorme alegria. Então, simplesmente quero terminar com um versículo muito conhecido, mas vamos ver se toca o nosso coração de uma forma nova. Queria dar uma imagem do que vai acontecer com a gente quando a gente chegar lá no céu. Não sou eu realmente que vou falar com vocês, vou deixar o apóstolo Paulo falar. Mas quero que vejam isso à luz do que nós viemos falando até agora. Vejam esse versículo. Diz assim, isso é um antecedente do céu, tá? Isso é o primeiro que nós faremos quando cheguemos lá. Filipenses 2 diz, depois da cruz, depois que Jesus se sacrifica por nós, diz, pelo qual também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Em outras palavras, o primeiro que nós vamos fazer lá no céu é todos, o texto é muito claro, todos vamos cair de joelhos. Vamos cair de joelhos diante de Deus. Isso é o que nós vamos fazer quando cheguemos ao céu. Agora eu quero explicar-lhes o que é isto. Vamos ver se vai ajudar. Vai soar meio feio o que vou dizer, mas vocês vão entender. Na semana passada estávamos em casa e veio uma mulher para casa. Acho que alguns de vocês estavam lá quando isso aconteceu. E eu estava conversando com alguém, e essa mulher já estava em casa, no salão lá de casa. Quando eu desci a escada, me coloquei de trás dela. Ela deu a volta na cabeça e olhou para trás e disse, que lindo! E todo mundo, eu acho que tinha alguém mais. E todos ficamos admirados. Oh, que grande elogio, disse essa senhora. Eu não tenho muito orgulho disso porque era uma senhora de 80 anos. E minha mulher não ficou ciumenta. Claro, era uma senhora de 80 anos. E mais, o momento de admiração dessa senhora foi tão grande que em seguida disse, não, mas vocês também são bonitos. Ela disse a todas as demais pessoas que estavam por ali. Ficou até um pouco nervosa. Foi muito engraçado. Eu fiquei como algo vermelho, como um tomate. Bom, é isso. É um momento de surpresa. É um momento de ser confrontado com algo que não estávamos esperando. É que quando você chega ao céu, não é que você vai se ajoelhar de temor. Você vai ajoelhar de emoção. Você não vai poder conter-se. Você vai ver Deus cara a cara. E sua emoção interna vai dizer, incrível, que fabuloso, que fantástico, não posso acreditar. Isso é o que diz Salmo 8. É que entendendo quem é você e entendendo quem sou eu não posso acreditar que você se rebaixe. Quem é o homem para que você o tenha em conta? E isso eu quero deixar registrado. Davi está tão emocionado, ele está tão comovido com o que acaba de acontecer, e como resultado ele não pode fazer outra coisa senão escrever para que todo mundo saiba. Isso é o que você e eu vamos experimentar a primeira vez que pisamos no céu. Isso é o que você e eu desejamos experimentar cada vez que temos um tempo devocional. Abrir a Bíblia e ver beleza de Deus, fantástico que Ele é, o hermoso que Ele é, e que isso nos comova. Não somente nos encha de informação, senão que nos comova. E por isso estamos fazendo essa série.
para que você possa ver quem é Deus. Isso possa quebrar o teu coração e o encontre mais atraente do que qualquer outra coisa. Muito bem, oramos. Senhor, é como diz a canção que cantamos faz um momento, nós queremos poder ver quem Tu és, poder ser servos para a Tua glória, para ser como Davi, ter essa classe de atitude do coração, quebrados, quebrantados, para ser ressuscitados, ter uma vida diferente do que nós jamais poderíamos ter. Senhor, como diz essa canção que tanto eu gosto dela, mostre a Cristo, mostre quem Ele é, revela-nos o que diz Filipenses 2, mostre o glorioso que é, o alto precioso, o humilde que é o Senhor, como o Senhor se rebaixou para relacionar com alguém como nós, mas que o faz por causa da cruz. E isso nos dignifica, nos faz viver, nos faz felizes, nos transforma em pessoas exultantes. Por favor, que essa dinâmica de experimentar o Evangelho cada dia nos transforme em pessoas mais sensíveis e, sobretudo, nos ajude a apreciar de uma forma nova quem Tu és. Em Teu nome, Jesus.